Opa, hoje a gente vai falar aqui sobre Exu, o orixá Exu, que veio com os escravos lá da África, o culto Exu, um orixá muito importante. E existe muito preconceito contra Exu, contra essa entidade que é o Senhor dos Caminhos. Sem Exu não se faz nada. Existe um sincretismo dele com o diabo, que é errado, o diabo nem existe, o que existe são falanges de maus espíritos, de obsessores, trevosos, e ele vigia as passagens, ele abre e fecha qualquer caminho, qualquer porta, está sob o domínio de Exu, inclusive nossos chakras. E por isso ele ajuda a resolver uma série de problemas na vida das pessoas, para quem acredita, para quem não acredita nele. Exu é fato que ele existe. E ele ajuda a resolver problemas da vida fora de casa e encontrar caminhos para progredir, além de proteger contra os perigos e contra os inimigos. Exu é o orixá da comunicação, da paciência, da ordem e da disciplina. Ele é o guardião das aldeias, das cidades, das casas e do axé, das coisas que são feitas e do comportamento humano. A palavra Exu, que deriva do Yorubá, significa esfera. Na verdade, Exu é o orixá do movimento, como a esfera, o próprio planeta é uma esfera. Ele é que deve receber as oferendas em primeiro lugar, dentro dos cultos de matriz africana, ou da Umbanda, a fim de assegurar que tudo corra bem e garantir que a sua função de mensageiro entre o Orum, que é o plano espiritual, e o Aie, que é o mundo material, seja plenamente realizada. Exu é responsável por administrar as encruzilhadas da psique humana. Ele é o dono dos caminhos, que abre e fecha o acesso do ser humano às fortunas e à felicidade. Em síntese, ele é o grande agente mágico do equilíbrio universal. Ele também é o guardião dos trabalhos de magia, pela qual opera com as forças do astral. Assim deve caminhar a vida, lembrando sempre que sem Exu não se faz nada. Então, no objetivo de desmistificar aí essa figura demoníaca que muitos põem de Exu, antes de tudo eu quero falar que quando a gente vê nos terreiros aquelas imagens diabólicas de Exu, ele já me explicou, Exu disse para mim, que é o cascão que eles usam para trabalhar nos planos abissais, nos planos inferiores, no, na, abaixo da crosta, onde eles usam essa imagem, esse cascão que eles chamam, que seria essa aparência demoníaca, para impor respeito. Assim como um policial usa uma farda, um militar usa uma farda, para você saber que ele é um militar, você saber que ele é um policial, e assim já impor um respeito da autoridade. E existem algumas lendas sobre Exu que ajudam a gente a entender melhor. Por exemplo, por que Exu recebe oferendas antes dos outros orixás? Exu foi o primeiro filho de Iemanjá e Oxalá. Ele era muito levado e gostava de fazer brincadeiras com todo mundo, diz a lenda. Tantas fez que foi expulso de casa. Saiu vagando pelo mundo e então o país ficou na miséria, assolado por secas e epidemias. O povo consultou Ifá. Ifá é o senhor do mistério, né? É o orixá da adivinhação, da premonição, da previsão. Ifá respondeu que Exu estava zangado, porque ninguém se lembrava dele nas festas, e ensinou que para qualquer ritual dar certo, seria preciso oferecer primeiro um agrado a Exu.
Desde então, Exu recebe oferendas antes de todos, mas tem que obedecer aos outros orixás para não voltar a fazer tolices. Outra lenda interessante é a vingança de Exu. Um homem rico tinha uma grande criação de galinhas. Certa vez chamou um pintinho muito travesso de Exu, acrescentando vários xingamentos. Para se vingar, Exu fez que o pinto se tornasse muito violento, depois que se tornou galo. Ele não deixava nenhum outro macho sossegado no galinheiro. Feria e matava a todos que o senhor comprava. Com o tempo, o senhor foi perdendo a criação e ficou pobre. Então perguntou a um babalaô o que estava acontecendo. Aí o sacerdote explicou que era uma vingança de Exu, que ele precisaria fazer um ebó pedindo perdão ao orixá. Aí, amedrontado, o senhor fez a oferenda necessária e o galo se tornou calmo, permitindo que ele recuperasse a produção lá na granja dele. Mais uma lenda é a que Exu instaura o conflito entre Iemanjá, Oiá e Oxum. Sempre aí Exu, né, ensinando através do desentendimento. A gente hoje vive tempos de polarização. Você veja que pode ser um grande ensinamento de Exu para nós aprendermos a conviver melhor. Um dia foram juntas ao mercado Yansan e Oxum, ambas esposas de Xangô, e Iemanjá, esposa de Ogum. Exu entrou no mercado conduzindo uma cabra, viu que tudo estava em paz e decidiu plantar uma discórdia. Então Exu aproximou-se de Iemanjá, Yansan e Oxum e disse que tinha um compromisso importante com Urumilá. Ele deixaria a cidade. Pediu a elas que vendessem sua cabra por 20 búzios. Propôs que ficassem com a metade do lucro obtido. Iemanjá, Oiá e Oxum concordaram e Exu partiu. A cabra então foi vendida pelos 20 búzios. Iemanjá, Yansan e Oxum puseram os 10 búzios de Exu à parte e começaram a dividir os 10 búzios que lhe cabiam. Iemanjá contou os búzios. Haviam 3 búzios para cada uma delas, mas sobraria um. Não era possível dividir 10 em 3 partes iguais. Da mesma forma, Yansan e Oxum tentaram e não conseguiram dividir os búzios por igual. Aí as 3 começaram a discutir sobre quem ficaria com a maior parte. Iemanjá disse: é costume que os mais velhos fiquem com a maior porção, portanto eu pegarei um búzio a mais. Oxum logo rejeitou a proposta de Iemanjá, afirmando que o costume era que os mais novos ficassem com a maior porção, porque isso lhe cabia. Yansan, por sua vez, intercedeu, dizendo que em caso de contenda semelhante, a maior parte caberia do meio. Enfim, as 3 não conseguiam resolver a discussão. Não havia meio de resolver aquele problema colocado por Exu, dessa divisão. Exu voltou ao mercado para ver como estava a discussão. E ele disse: onde está a minha parte? Elas deram a ele 10 búzios e pediram para dividir os 10 búzios delas de modo equitativo. Exu deu 3 a Iemanjá, deu 3 a Oiá, que é Yansan, né? E 3 a Oxum. E o 10º búzio ele segurou. Colocou-o num buraco no chão e cobriu com terra. Exu disse que o búzio extra era para os antepassados, conforme o costume que se seguia no Orum. Toda vez que alguém recebe algo de bom, deve lembrar-se dos antepassados. Dá-se uma parte das colheitas, dos banquetes e dos sacrifícios aos orixás, aos antepassados. Assim também com o dinheiro, este é o jeito como é feito no céu. Assim também na terra deve ser. Quando qualquer coisa vem para alguém, deve-se dividi-la com os antepassados. Lembrai que não deve haver disputa pelos búzios. Iemanjá, Oiá e Oxum reconheceram que Exu estava certo
e concordaram em aceitar os 3 búzios cada. Todos os que souberam do ocorrido no mercado de Oió passaram a ter mais cuidado, a ser mais cuidadosos com relação aos antepassados e a eles destinar sempre uma parte importante do que ganham com os frutos do trabalho e com os presentes da fortuna. Aí tem a lenda também de quando Exu se torna o amigo predileto de Orumilá. Olha que bacana. Como se explica a grande amizade entre Orumilá e Exu, visto que eles são opostos em grandes aspectos, né? Orumilá é o filho mais velho do Olorum, foi quem trouxe aos humanos o conhecimento do destino pelos búzios. Exu, pelo contrário, sempre se esforçou para criar mal-entendidos e rupturas, tanto aos humanos como aos orixás. Orumilá era calmo e Exu quente como o fogo. Mediante o uso de conchas adivinhas, Orumilá, Ifá, né, revela aos homens as intenções do Supremo Deus Olorum e os significados do destino. Orumilá aplanava os caminhos para os humanos, enquanto Exu os emboscava na estrada e fazia incertas todas as coisas. O caráter de Orumilá era o destino, o de Exu era o acidente. Mesmo assim, ficaram amigos íntimos. Uma vez Orumilá viajou com alguns acompanhantes. Os homens de seu séquito não levavam nada, mas Orumilá portava uma sacola, na qual guardava o tabuleiro e os obis que usava para ler o futuro. Mas na comitiva de Orumilá, muitos tinham inveja dele e desejavam apoderar-se de sua sacola de adivinhação. Um deles, mostrando-se muito gentil, ofereceu-se para carregar a sacola de Orumilá. Um outro também se dispôs à mesma tarefa, e eles discutiram sobre quem deveria carregar a tal sacola. Até que Orumilá encerrou o assunto dizendo: "Eu não estou cansado, eu mesmo carrego a sacola." Quando Orumilá chegou em casa, refletiu sobre o incidente e quis saber quem realmente agira como um amigo, de fato, e pensou então num plano para descobrir os falsos amigos. Enviou mensagens com a notícia de que ele havia morrido e se escondeu atrás da casa, onde ele não podia ser visto. E lá Orumilá esperou. Depois de um tempo, um de seus acompanhantes veio expressar o seu pesar. O homem lamentou o acontecido, dizendo ter sido um grande amigo de Orumilá e que muitas vezes o ajudara, com dinheiro. Disse ainda que, por gratidão, Orumilá lhe teria deixado seus instrumentos de adivinhar. A esposa de Orumilá pareceu compreendê-lo, mas disse que a sacola havia desaparecido e o homem foi embora frustrado. Aí veio outro, chorando. Com artimanha pediu a mesma coisa e também foi embora desapontado. E assim todos os que vieram fizeram o mesmo pedido, até que chegou Exu. Exu também lamentou profundamente a morte do amigo, mas lhe disse que a tristeza maior seria da esposa, que não teria mais para quem cozinhar. Ela concordou e perguntou se Orumilá não lhe devia nada. Exu disse que não. A esposa de Orumilá persistiu, perguntando a Exu se ele não gostaria de ter a parafernália de adivinhação. Exu negou outra vez. Aí Orumilá entrou na sala dizendo: "Exu, tu és sim meu verdadeiro amigo." Depois disso, nunca mais teve amigos tão íntimos como Exu e Orumilá. E mais uma lenda, Exu leva aos homens o oráculo de Fá. Em épocas remotas, os deuses passaram fome, às vezes por longos períodos. Eles não recebiam bastante comida de seus filhos que viviam na terra. Os deuses cada vez mais se indispunham uns com os outros e lutavam entre si guerras assombrosas. Os descendentes dos deuses não pensavam mais neles, e os deuses se perguntavam o que poderiam fazer, como ser novamente alimentados pelos homens. Os homens não faziam mais oferendas aos deuses, e os deuses tinham fome.
Sem a proteção dos deuses, a desgraça tinha se abatido sobre a terra, e os homens viviam doentes, pobres e infelizes. Um dia Exu pegou a estrada e foi em busca de solução. Exu foi até Iemanjá em busca de algo que pudesse recuperar a boa vontade dos homens. Iemanjá lhe disse: Nada conseguirás. O Molu já tentou afligir os homens com doenças, mas eles não vieram lhe oferecer sacrifícios. E continuando, Iemanjá falou: Exu matará todos os homens, mas eles não lhe darão o que comer. Xangô já lançou muitos raios e já matou muitos homens, mas eles nem se preocuparam com ele. Então, é melhor que procure solução em outra direção. Os homens não têm medo de morrer. Em vez de ameaçá-los com a morte, mostra a eles alguma coisa que seja tão boa que eles sintam vontade de tê-la e, para tanto, desejem continuar vivos. Aí então Exu retornou ao seu caminho e foi procurar Urungã. Urungã lhe disse: Eu sei por que vieste. Os 16 deuses têm fome. É preciso dar aos homens alguma coisa que eles gostem, alguma coisa que os satisfaça. Eu conheço algo que pode fazer isso. É uma grande coisa que é feita com 16 caroços de dendê. Arranja os cocos da palmeira e entenda seu significado. Assim poderás conquistar os homens. A Exu foi ao local onde havia palmeiras e conseguiu ganhar dos macacos 16 cocos. Exu pensou e pensou, mas não atinava o que fazer com eles. Os macacos então lhes disseram: Exu, não sabes o que fazer com os 16 cocos de palmeira? Vai andando pelo mundo e em cada lugar pergunta o que significam esses cocos de palmeira. Deves ir a 16 lugares para saber o que significam esses cocos de palmeira. Em cada um desses lugares, recolhes 16 odus. Recolherás 16 histórias e 16 oráculos. Cada história tem suas sabedorias, conselhos que profetizam e que podem ajudar os homens. Vai juntando os odus e ao final de um ano terás aprendido o suficiente. Aprenderás 16 vezes 16 odus. Então volta para onde moram os deuses e ensina aos homens o que terás aprendido, e os homens irão de cuidar de Exu de novo. Exu fez o que foi dito e retornou a Orum, que é o céu dos orixás. Exu mostrou aos deuses os odus que havia aprendido, e os deuses disseram: Isso é muito bom. Os deuses, os orixás, né, no caso, então ensinaram o novo saber aos seus descendentes, os homens. Os homens então puderam saber todos os dias os desígnios dos deuses e os acontecimentos do porvir. Quando jogavam os 16 cocos de dendê e interpretavam o Odu que eles indicavam, sabiam da grande quantidade de mal que havia no futuro. Eles aprenderam a fazer sacrifícios aos orixás para afastar os males que os ameaçavam. Eles recomeçavam a sacrificar animais e a cozinhar suas carnes para os deuses. Os orixás estavam satisfeitos e felizes. Foi assim que Exu trouxe aos homens o oráculo de Ifá. Eu respeito as tradições, né, que vêm lá desde milenários da África, mas também acredito que hoje não há mais necessidade dos sacrifícios de vidas, né, de animais, e de carne e sangue nos ebós, nos amalás. Porque a seiva das plantas tem o mesmo poder. As flores, os frutos, a água, a bebida que você oferenda, você oferta aos orixás, juntamente com as velas, que são chamados os tocos, né? O toco que você acende ali junto com aquela canjica, junto com aquele peixe, junto com aquele acarajé, enfim, com o alimento destinado a cada orixá, é o alimento que você está dando para os deuses, para o orixá, para quem aí é da crença
da Umbanda. Eu mesmo faço aí meus amalás, por vezes, acendo aí meu toco para Exu. E acho que se você seguir esse caminho aí da fé na Umbanda, no Candomblé, no Molocô, no Voodoo, todas as tradições que vêm aí da matriz africana, você tem que saber que para receber o axé, não tem como receber o axé sem você antes fazer uma entrega, uma oferenda, um amalá. E se você não é da crença, faça o seu amalá com bondade, amando ao próximo, distribuindo amor, distribuindo o que você tem de melhor, que é a palavra edificante, o consolo que você pode dar, o alimento que você pode dividir com quem necessita. Isso tudo é uma oferenda aos deuses também, que você vai estar alegrando a Deus, Pai, o Cristo cósmico, os orixás, que são as emanações das correntes, das vibratórias cósmicas originárias, né? Que até fica a pergunta, eram os deuses astronautas? Né? Seriam os deuses, os orixás, nossos ancestrais, seres de outro mundo? Eles são de outro mundo, são do Orum. E são dimensões que estamos conectados e próximos, muito próximos. Então, vamos respeitar Exu e saber que ele não é o diabo. Eu, quando, na questão do sincretismo, apesar de alguns católicos não gostarem disso, eu faço meu sincretismo de Exu com Santo Antônio, que nem é a tradição original da Bahia mais antiga. Você sincretizar Exu com Santo Antônio é o amigo dos pobres. Então, Laroei Exu, Mojubá, na senda do bem e do progresso sempre.